Imagine a seguinte situação: você é um técnico de informática contratado pela Gambiarra SA para fazer a manutenção na rede da empresa. Quando entra na CPD, se depara com uma visão digna de pesadelo. Cabos parecendo uma macarronada, se entrelaçando entre si em uma maré obscenamente desorganizada de cores. Os switches não possuem patch panel e nem mesmo rack, já que estão empilhados de qualquer forma no chão junto a outros equipamentos de rede. Agora, imagine fazer a manutenção deste equipamento uma verdadeira tortura. Não é mesmo? Com isso em mente, decidimos montar um tutorial completo para você não ser um Zé que vai fazer uma montagem dessa. Nós iremos trazer padrões de mais importantes normas de montagem de infraestrutura de redes, como a NBR 14565, TIA 568 e muitos outros. Desde o processo de cripagem, instalação de componentes ativos de redes e seus respectivos pontos de suporte até os testes finais. O primeiro passo é planejar a instalação da rede. Neste passo, você irá calcular o que será necessário para montar uma rede que seja capaz de suportar o tráfego de dados aproximados da LAN. A primeira coisa a se saber é a quantidade e espécie dos dispositivos de rede. Após o planejamento da passagem de cabos, você precisa fazer a contabilidade de cada material necessário para a montagem: cabos, canaletas, racks, switch e todos os outros elementos da rede. Com uma fórmula geral para o cálculo da quantidade de cabo e de conectores, com ela é possível calcular precisamente a quantidade de cabos e com facilidade. Para este planejamento, deve-se pensar na organização dos cabos por canaletas e tubo, facilitando o acesso e dando uma melhor visual à sua rede. Também deve-se pensar nos patch cords e conectores a serem utilizados. Agora vamos falar sobre a ANSI/TIA 568, ok? Essa norma, né, ela estabelece alguns outros importantes padrões, né, ainda no cabeamento estruturado, nós temos que seguir, certo? Principalmente em grandes corporações, né, pequenas e médias corporações, para facilitar a configuração e padronização do cabeamento estruturado, né? Manutenção, facilitar manutenção, instalação, entre outros problemas que possam ter se não seguirmos. E bem, pessoal, para falar mais sobre essa norma, né, ela estipula alguns importantes fatores, como por exemplo testes, né, qualificadores que vocês podem fazer para verificar a confiabilidade do cabo, ok? Como por exemplo testadores de cabos, qualificadores de cabos, ok? E outros padrões, né, como o tipo do cabo, no caso se ele é Cat5, né, Cat6, o coaxial, qual o cabo mais importante também para usar em cada situação, certo? O cabo importante, né, o cabo certo, o geral e o recomendado. E vamos citar, né, não o menos importante, claro, uma das coisas mais importantes é definida através dessa norma, que é o que? Nada menos do que a distância máxima, né, permitida por cabo, até que você tenha que fazer, por exemplo, como se fosse uma conexão, né, por um repetidor lá para transmitir o sinal com a mesma intensidade do que antes, ok? E essa norma vale tanto para, como eu já tinha dito antes, né, edifícios como escritórios, né, coisa no geral, como indústrias e realmente data centers, sistemas de TI mais complexos também. Então, pessoal, agora para falar dos cabos já ligados ao rack, né, já meio que distribuídos até o rack, para montar o cabeamento estruturado, nós vamos precisar dos patch panels, né? Os patch panels, eles têm a função de organizar, né, os cabos para fácil ligação na nossa rede. E para fazer essa ligação dos patch panels, nós vamos usar primeiro, né, os jacks, que são a parte frontal, né, do patch panel, uma parte mais ou menos parecida com essa, né, eu quero ver rapidinho, parecido com essa, sabe? É tipo aqui uma entrada aqui, só que com um RJ45 fêmea, ok? Um Keystone Jack. E para, né, a gente, claro, conseguir fazer essa ligação dos cabos
já ligados, né, incorporados ao jack, nós precisamos também de uma parte traseira, né, uma segunda parte, para onde eles seriam basicamente um cabeamento enviando uma ligação com um RJ45 macho, né? Então essa parte de trás vai se chamar de punch down, ok? Vão ser as partes onde nós vamos realizar mesmo aquelas ligações, sabe? Com fios mesmo, além de só colocar o RJ45 macho nesse Keystone Jack, né? Da entrada, que é o jack, né? É chamado jack, como é dito. E bem, pessoal, a gente vai precisar, né, seguir uma ordem clara, né, que os profissionais de TI normalmente seguem, que é a do cabeamento da entrada 1, né, do espelho 1 até o 12, ok? Isso é importante, né, para você meio que, quando tiver um profissional de TI fazendo esse trabalho lá na sua rede, ele não se perder, né? Já dá uma facilitada para ele, até mesmo para você mesmo fazer a manutenção, certo? Para ficar um cabeamento estruturado mesmo e não desestruturado, né? E pessoal, agora vamos citar, né, que a outra parte é do 24 até o 13, né? Então você vai fazer essa parte na decrescente e a primeira na crescente, né? Lembrando que o Pet Panel, né, os modelos mais comuns, tem 24 conexões, né, 24 espelhos para você ligar, cada um ao RJ45 e por a saída deles é um RJ45 também, ok? E isso tudo, né, garante a nossa estabilidade e flexibilidade no nosso cabeamento, aqui no nosso hardware. Então, pessoal, alguns tipos de padronização no sistema de TI envolvem impor um certo tipo de cover, ou até mesmo sendo chamado de capa protetora, entre outros nomes, né? No cabo, essa capa protetora vai estar passando aí na tela agora para vocês, ok? Para vocês terem uma noção mais ou menos de como é o modelo dela. E pessoal, para ser franco aqui, tem muitos tipos de padronização, mas esse é um dos principais. Igual, nós colocamos, né, essa capa protetora ao redor do conector da entrada do RJ45, ok? Do tipo macho, né, claro. Então, nós temos diversas cores, né? Mas algumas principais que a gente vai debater hoje aqui vai ser a da cor azul, né? Que é a conexão entre os workspace, o local de trabalho, ou seja, o que as pessoas normalmente frequentam, né? Para orientar até mesmo os técnicos. Essas conexões fazem parte de como se fosse um sistema para orientação geral do pessoal de TI mesmo. Tem a conexão em branco também, né? Que é uma conexão feita de backbone, ou seja, ela sai do armário da sala de telecomunicações, desculpa, e vai até ao cabeamento, né, intermediário. E depois do cabeamento intermediário para o... esqueci até o nome agora, como me refiro, mas do cabeamento intermediário até ao workspace, né, a gente vai usar uma capa protetora cinza, ok, pessoal? E já para sistemas de voz prioritários ou outros sistemas prioritários, né, que é de extrema urgência e importância, a gente coloca uma capa vermelha ao redor do RJ45, ok? E algumas mais, né, que podemos citar uma capinha roxa, capa protetora roxa, que serve como um auxiliador, né, para identificação de normalmente equipamentos, tipo switch, servidores, ligações desse tipo, ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. É claro que tem uma ampla gama além desses, mas esses daí são alguns dos principais, ok? Então, pessoal, agora a gente precisa primeiramente, né, de tudo, falar sobre a instalação e a padronização dos cabos, ok? Ou seja, a gente precisa falar de como vai fazer essa instalação, né, de forma indireta ou direta, né, dos cabos até o rack, ok? E a norma, né, que define isso aqui no Brasil, que padroniza toda essa questão de cabeamento, é a NBR 16415, ok? Ela define a ligação onde deve ser feita, a ligação de eletrocables, de eletrodutos, canaletas, entre outras coisas. Como vocês podem ver, pessoal, vamos ver aqui. Aqui nós temos uma eletrocable, ok? Aqui no teto. E logo aqui do lado, pessoal, da instalação de luz, ok? Temos um eletroduto, na verdade, né? Ligando até aquela parte superior ali, passando alguns mais fios para aquela eletrocable mais fina, ok? E aqui, pessoal, aqui mesmo temos uma parte de canaletas, ok? E as canaletas são muito importantes, porque vamos até mesmo ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Elas têm, né, o RJ45. Como vocês podem ver aqui, ó, aqui está desconectado, tá? Aqui é a tomada, desculpa, mas elas, no caso, ligam vários tipos de ligações elétricas, né? Aqui sim nós temos um cabeamento de RJ45, tá? Do tipo fêmea, né? Um Keystone Jack, no caso, ó, como vocês podem ver.
Eu não vou conseguir dizer para vocês o CAT em específico, até porque ele está aterrado na parede, né, na canaleta, mas é basicamente isso, pessoal. Essa norma, né, a NBR 16.415, ela estipula o ponto de passagem onde todos os cabos devem passar para ficar organizados, ordenados e de fácil acesso e manutenção para até o rack, né, pessoal, até o servidor, o que quer que seja. Bom, para garantir um bom desempenho e uma compatibilidade, é essencial seguir as normas. As normas garantem que a infraestrutura de rede seja compatível e confiável. E elas também evitam problemas como incompatibilidade, a perda de sinal e o retrabalho. E a seguir, vamos apresentar umas das normas. Uma das normas mais importantes é a norma NBR 14.565. Nela, garante que os profissionais de cabeamento estruturado façam a instalação da infraestrutura de rede de forma eficiente e correta. Nessa norma garante a flexibilidade e a atualização. Ela também garante um suporte à voz e uma automação. Ela também fornece aos prédios, residências comerciais e corporativas que também tenha uma rotulagem e uma manutenção mais facilitada. Uma das normas mais importantes é a norma NBR 14.565. Nela, garante que os profissionais de cabeamento estruturado façam a instalação da infraestrutura de rede de forma eficiente e correta. Nessa norma garante a flexibilidade e a atualização. Ela também garante um suporte à voz e uma automação. Ela também fornece aos prédios, residências comerciais e corporativas que também tenha uma rotulagem e uma manutenção mais facilitada. Boa tarde, gente. Aqui a gente está no laboratório de redes agora do Senai. A gente vai demonstrar para vocês um pouco da montagem da parte física na rede, processo de limpagem, etiquetagem, montagem dos raios e vários outros processos necessários para montar uma rede bem organizada. Bem, como vocês podem ver aqui, a gente tem a mesa com os equipamentos que a gente vai usar primeiro no processo de montagem do nosso rack. No rack a gente vai estar colocando um switch, Cisco Catalyst 2950 e um touch panel. Além dessas portas fêmeas aqui Keystone, que a gente vai estar ensinando posteriormente como a gente vai estar utilizando o punch down. Não só isso, mas como eu falei, limpagem também vai ser falado aqui, vamos ensinar. E agora a gente vai partir para o primeiro processo. Quando você está montando uma rede, após o cálculo da quantidade de cabos, que já foi demonstrado, você tem que fazer a instalação dos componentes. Neste caso, como demonstração, a gente vai estar usando apenas o switch e o patch panel. A primeira coisa que você vai precisar é utilizar os fêmeas no próprio rack. Vou colocar aqui. Os fêmeas servem como ponto de fixação de cada parafuso. Você vai escolher o ponto ideal de fixação aqui, que a gente vai instalar aqui, por exemplo. Vai colocar cada um em seu próprio lugar. Só empurrar um pouco, ele vai entrar no lugar. Aí. Aqui temos os 4 fêmeas instalados. Demonstra aqui, por favor, cameraman, pra gente. Ele vai ficar nessa posição, alinhados, porque vai ser aqui que vai entrar o nosso switch. Agora, com uma chave fixa, tamanho correto, e 4 parafusos, você vai fazer o posicionamento do switch no local. Opa, ninguém viu isso. Confio em você. Aí você vai colocar os parafusos no lugar, primeiro, e alinhar. Vê se tá certo. Acho que não Ele vai continuar segurando aqui pra mim. Algo muito importante de ter em mente quando estiver montando é você parafusar sempre em X. Por quê? Isso assegura a estabilidade quando você for parafusar, que não vai pender para um lado. Quando você está colocando só os parafusos, para preparar para poder parafusar, não tem problema você colocar eles em qualquer ordem. Entretanto, na hora de parafusar, é essencial que eles estejam na ordem correta. Baixa um pouquinho. Certo, esse aqui alinhou. A gente tem outro problema porque a trava não está alinhada. Vai. Boa tarde, hoje a gente está aqui no laboratório de redes do Senai para demonstrar para vocês como fazer a instalação de vários equipamentos e preparo na área de rede solo. Aqui a gente vai estar ensinando sobre a parte de limpagem, punch down, etiquetagem, montagem e muitos outros. O primeiro passo aqui, depois de você fazer a medição de todos os cabos,
é realmente separar as peças que você vai utilizar. No nosso caso, a gente vai estar utilizando um roteador, certo? Que ele vai ser responsável por gerenciar o tráfego da rede, o switch, que é esse aqui, que é responsável por conectar todos os componentes da rede, o patch panel, que é responsável por organizar cada cabo. Temos aqui uma bandeja para colocar o roteador, keystones fêmea, conectores fêmea, certo? Esse aqui justamente para colocar no rack e parafuso, além da chave Phillips, certo? O primeiro passo que a gente vai fazer é a instalação da bandeja. Por quê? Na bandeja a gente vai colocar o roteador. A instalação do roteador vai ser o nosso primeiro passo. Aqui eu vou levantar a nossa bandeja, junto com mais 4 fêmeas que estão no meu bolso aqui. 4 conectores fêmeas, certo? Primeiro passo é ajustar ele bem na bandeja. Ver a posição ideal, se ele vai ser compatível. Aqui. A medição correta. Temos onde vai ser encaixado. Vamos deixar aqui no lado dele. E agora a gente vai colocar os semis. Os semis tem que ser colocado da seguinte forma. Você vai olhar a cada coluna aqui, certo? Por exemplo, eu quero instalar aqui em cima. Você vai instalar no último, na mais alta. E no primeiro, dá logo abaixo. Um segundinho. Mesma coisa do outro lado. Só você ter certeza que está bem alinhado para não ter estresse depois. Certo. Agora com instalado, você vai pegar uma chave de Phillips, que você tem que pegar aqui. Muito obrigado. Com ela, você vai vir para cá para frente, fazer o posicionamento do seu computador. Já posicionado, você vai manter ela no lugar e vai pegar o parafuso. O primeiro processo para instalação é o colocar das peças fêmeas. Essas peças são a rosca responsável por fazer a estabilidade do equipamento no rack. Alguns racks podem variar de padrão, mas no nosso caso, você tem, que é o Cisco Catalyst 2950, tem que instalar um aqui, um segundo e um em cima, certo? Faz a instalação do próximo. Opa! Vocês podem observar que tem essas garrinhas justamente para você encaixar dessa forma. Você vai primeiro empurrar um para cá, vai fazer uma certa força até o outro entrar. Pronto, instalados os 4 fêmeas, posição correta. Agora a gente vai pegar o switch para poder fazer a instalação. O Pedrinho aqui vai me ajudar na instalação, segurando a parte de trás do switch para ele poder não cair. Neste caso, como o suporte é compatível com a instalação frontal, a gente vai ter que passar ali entre o rack e colocar aqui. Agora eu vou pegar uma chave de fenda, instalar nos parafusos e fazer a instalação. É importante sempre fixar no padrão de X, ou diagonal. Ou seja, se eu coloquei o primeiro na esquerda acima, eu vou colocar o segundo na direita abaixo. Por quê? Isso ajuda a manter estabilidade quando você vai montar. Além de que, caso você monte em lados invertidos assim, caso aconteça alguma coisa que acabe por soltar ou cair, ele já vai estar suficientemente estável para não acabar caindo no chão e danificando o equipamento. E também para manter a rosca mais estável. Que caso você parafuso de um lado só, ela vai pender para o outro lado. Com a rotuladora agora em mãos, eu vou ensinar vocês a como fazer a rotulação dos cabos, né? Da fiação nossa, da origem ao destino. Então, o que a gente precisa saber primeiro é ordem de grandeza, né? Primeiro a gente vai abordar sobre os espaços que contém aquele material, tipo, igual os maiores espaços, salas, racks, e depois os menores, né, como espelhos, patch panels. Então o que a gente vai começar? A gente vai começar com a origem. A origem a gente baseia da seguinte forma: a gente começa com o andar, né, igual aqui no cenário. A gente está no segundo andar, então eu posso colocar aqui de origem 02, certo? 02. Aqui, ó, tá vendo? E aí eu coloco aqui, né, o shift traço
Logo depois do andar, pessoal, a gente vai inserir, né? Como eu posso dizer? A gente vai inserir o número do rack. Igual a gente pode colocar A100, o número, que é um padrão, né? E depois a gente vai colocar mais um tracinho, tá? E vai colocar o número do pet panel, né? Então no rack tem vários pet panels. Vamos supor que aqui, por exemplo, a gente esteja setando o pet panel 3, certo? Então a gente, apaga aqui, né? Rapidinho. E coloca número 03, né? E em seguida a gente pode colocar o espelho, né? Que está conectado. Então a gente coloca o shift, o tracinho. Eu pode colocar aqui, por exemplo, o espelho 12. Tá? Vai depender, variar de caso para caso, mas geralmente é isso. A gente coloca essa barra para numerar, para separar, né? O local de origem do destino. E o destino a gente pode colocar alguma sala, né? Primeiro andar, claro. Então a gente pode colocar o andar 1, né? Primeiro andar. E logo em seguida a barrinha, né? A barrinha aqui. O andar 1 na sala 157, né? Colocar número novamente. 157, 57, 58, 57. Pronto. E aí, pessoal, a gente coloca novamente a barrinha. E agora a gente vai colocar o espelho, né? Então, em uma sala podem ter vários espelhos, duplos, triplos, seja sei lá quantos, né? Vamos supor no terceiro espelho, a gente coloca um 03 e por fim a gente coloca mais um hífen, né? E coloca a posição do espelho. Se é um espelho duplo, né? Tem duas posições, se é um espelho único, tem só uma posição. Vamos supor que seja um único, então a gente coloca um 01, e então a gente só clica aqui em print, né? Aí está imprimindo já. E em segundos a gente tem o nosso rótulo, né? Para colocar ali nesse cabo que está indo supostamente, né? Do segundo andar, que ele está indo supostamente do segundo andar, que como vocês estão vendo, né? Deixa eu colocar até aqui a rotuladora. Do segundo andar, rack A100, né? Pet panel 03 e tomada 12. Para o primeiro andar, sala 157, espelho 03 da sala 157 e para a tomada 1, né? Para a posição 1. Então, pessoal, já com o rótulo aqui em mão, a gente só coloca aqui, certo? E cola, né, no cabo. Aí fica totalmente endereçado. E de fácil acesso, fácil manuseio para a pessoa que vai estar lá, né, manuseando o cabo. E basicamente é isso, tá, pessoal? Aqui não pegou tão bem, né, porque a cola já tá meio antiguinha. Mas é basicamente isso, eu espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai estar fazendo o processo de crimpagem. O que é? É essencialmente quando a gente conecta o cabo de rede ao conector macho, RJ45. A primeira coisa que você precisa fazer é desencapar o cabo. Nessa ferramenta, que é o Easy Crimp, a gente pode simplesmente dar uma dessas portas para poder passar o cabo aqui e rodar um pouco o cabo junto com a ferramenta. Falando de volta, você vai poder tirar aqui facilmente e só verificar depois se não houve rompimento. Nesse caso eu vou tirar mais um pouco para ter mais área de trabalho, mas isso aqui já costuma ser o suficiente para uma crimpagem. Aqui. Vocês podem ver que assim como quando a gente fez a parte da fêmea, aqui também vem enrolado, que é justamente para poder diminuir a quantidade de ruído elétrico. Aqui você vai fazer separação. O padrão que ele vai seguir é o TIA 568A, que é para cabos comuns. Também é o padrão B, mas é menos utilizado para cabos crossover, que não é a maioria dos casos. A ordem é, primeiro, o branco do verde, depois o verde, depois o branco do laranja, que é o próprio branco, depois aí o azul. Você vai deixar o laranja aqui, logo depois os dois azuis, que vai vir antes dos marrons. Aí você vai desenrolar o azul aqui, primeiro, deixa ele antes, depois o branco do azul. Logo depois você vai desenrolar o branco do azul, o branco do marrom e o marrom. E vai alongar cada um deles. Sempre tentem manter na ordem. Você vai alongar ele justamente para poder ser mais fácil na hora de você encaixar
por dentro do conector. Esse tem que estar realmente reto, senão você não vai conseguir encaixar muito bem. Você pode alisar na mão ou com a lateral de alguma ferramenta, alguma parte dura. Desde que você tenha cuidado para não romper com o cabo. Aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, você vai enfileirar todos eles, mantendo a mesma ordem. Vocês podem observar que tem uma rebarba aqui bem grande, né, que vai sobrar quando eu conectar dentro do conector. Porém, é comum que tenha. É até importante que tenha para ter sempre uma área de segurança caso as coisas deem errado, o que é difícil, porque o processo com o easy crimp é bem simples. Lembrando que também há forma de fazer isso aqui sem o easy crimp. Só que é recomendável sempre ter easy crimp perto, porque ele evita gastos desnecessários com erros e economiza seu tempo, além de sua paciência. Agora eu vou pegar o conector aqui. Sempre conecto a parte de metal para cima. Você vai unir todos os cabos na ordem correta. Tem que tomar muito cuidado com a ordem dos cabos. Né, pessoal? Vocês vão aplicar a ferramenta aqui, opa, assim, ó, desse jeito, para prender os fios, ok? E vocês têm que fazer isso de 1 a 1, né, para garantir que todo fio esteja bem posicionado, conectado e disposto, tá, para receber dados, né? E pessoal, a ordem ela é bem simples, tá? Ela tá desenhada já no próprio point down, que é essa daqui, ó. Essa daqui que tá aqui, tá vendo? A gente tá seguindo o padrão A, certo? Porque esse padrão ele é o específico para a conexão simples, sem ser a crossover. A conexão simples a gente só realiza entre dispositivos diferentes, né? Então, ela é o ideal aqui para essa situação, né? E se qualquer fiozinho soltar, a gente só reconecta aqui, né? Basicamente esse daqui é o point down. Agora, com a nossa patch panel, switch e roteador instalados, além de nosso cabo com o keystone e com a ponteira crimpados, a gente vai fazer a instalação do cabo aqui. O essencial em uma rede seria instalar os 24 desses aqui. Só que nesse exemplo, nós estaremos utilizando apenas um. Alguns patch panels já vêm com o seu keystone instalado. Nesse caso, a gente teve que fazer a instalação de cada um separadamente. Isso ajuda na hora de fazer a modularidade. Entretanto, pode sair às vezes mais caro. Ele vai ser encaixado aqui, certo? Em seguida, o cabo macho vai ser encaixado na porta correspondente do switch. Por quê? Aqui vai vir as conexões da rede de dispositivos, sejam computadores, laptops, impressoras, e vai repassar para o switch. Esse cabo aqui se chama patch cord. O patch cord é justamente um cabo intermediário que facilita a manutenção em caso de rompimento. Caso haja um rompimento aqui, ou no patch cord utilizado para computadores, né, que conecta o cabo principal aos computadores, é mais fácil realizar a troca, justamente porque a infraestrutura estará dividida em partes. Muitas vezes o defeito pode estar nas pontas finais, muito mais provável do que no meio. E finalmente, a gente vai poder conectar do switch para o roteador. Em breve a gente vai fazer esse processo. Antes de conectar os cabos, é de suma importância realizar o teste deles. Aqui nós temos um dispositivo testador. Ele vem com o testador mestre e o testador slave, se assim se referir, ou remoto. Ele é capaz de testar portas RJ45, que é as comuns de rede, e as portas RJ11. Para fazer o teste, basta você ligar ele e cada LED que acende se corresponde a um fio, certo? Como o cabo tem 8 fios, cada LED tem que acender uma vez. O LED G apenas se acenderá caso o cabo for blindado, ou seja, tiver a proteção contra interferência elétrica. Como esse não tem a letra G, não se acende, porém isso não indica defeito, apenas indica essa ausência de proteção. Entretanto, como todas as LEDs de 1 a 8 estão se acendendo, como vocês podem ver agora, isso indica o funcionamento perfeito do cabo. Após todas as conexões feitas e também a etiquetagem, finalizamos o processo físico e partimos para o lógico.